Oi galera, boa tarde. Vamos nós também falar do assunto do momento, que é a intervenção federal. É um assunto novo porque é a primeira vez que é decretado no Brasil desde a Constituição de 1988. Ah, mas então já teve intervenção federal no Brasil? Já teve. Já teve na época da República Velha, no Estado Novo e na época da ditadura militar. Mas desde a Constituição de 1988, essa é a primeira vez. Obviamente, a gente não vai com esse story esgotar o tema. Durante a semana inteira, os desenhos inéditos do site vão estar falando sobre intervenção federal. Mas vamos dar algumas pinceladas sobre esse assunto. Primeiro ponto. Está previsto na Constituição a possibilidade de intervenção federal? Sim. Está previsto no artigo 34 e no artigo 36 da Constituição Federal. Só por curiosidade, o artigo 35 fala sobre a não intervenção dos estados e da União nos municípios. Então, intervenção federal, 34 e 36 da Constituição. A competência para dar início a uma intervenção federal é exclusiva do presidente da República, do chefe do Executivo, e é indelegável. Mas ele pode dar início por iniciativa própria ou por solicitações. Solicitação de quem? Do Poder Legislativo, de alguma das instâncias superiores do Poder Judiciário, que é o STJ, STF e TSE, ou da Procuradoria-Geral da República. Está previsto também que o presidente tem que consultar o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Consultar, não depende de aprovação, é consulta. E o que são esses conselhos? A gente vai falar amanhã e depois de amanhã nos desenhos sobre isso, como eles são formados e para que eles servem. Lembrando que essa consulta não precisa ser antecipada, ela pode ser posterior ao decreto. Da mesma forma que a votação no Congresso Nacional não precisa ser antecipada. O decreto entra em vigor, só que o Congresso tem que ser acionado para ter votação. Então, não é para dar início ao decreto, e sim para dar continuidade, para ele continuar vigorando. Precisa da aprovação do Congresso Nacional, primeiro da Câmara dos Deputados, depois do Senado, para o decreto continuar vigorando. Caso seja aprovado pela Câmara, depois pelo Senado, ok, o decreto continua vigorando, mas eles podem rejeitar. Se o decreto de intervenção federal for rejeitado, cessa. Ou seja, no caso de rejeição pelo Congresso Nacional, por uma das casas, a intervenção federal cessa imediatamente. Então, precisa sim de aprovação do Congresso Nacional. A confusão é que o decreto já pode estar em vigor, entendeu? Porque essa aprovação não precisa ser antecipada. Essa é a confusão que o povo está fazendo. Agora, existem sim algumas situações em que a decretação da intervenção federal não precisa passar por votação do Congresso Nacional. Essas situações estão previstas em alguns incisos do artigo 34. Então, sim, existem casos em que não é necessário passar pela aprovação do Congresso Nacional. É o caso dos incisos 6 e 7 do artigo 34. Nesses dois casos, não é necessária aprovação do Congresso Nacional. O inciso 6, que fala de prover execução de lei federal, ordem ou decisão judicial, e o inciso 7, que fala de assegurar observância de princípios constitucionais. Nesses dois casos, o decreto não precisa passar por análise e aprovação do Congresso Nacional. Gente, vamos só reforçar uma coisa. Nos casos em que tem necessidade de aprovação do Congresso Nacional, a necessidade de aprovação, não de autorização. Mas, se não for aprovado, cessa. E por fim, por que a reforma da Previdência não vai poder ser votada? O que uma coisa tem a ver com a outra? É que está na Constituição que durante a vigência de intervenção federal, nenhuma PEC pode ser votada.
Então, nenhuma proposta de emenda à Constituição. A Constituição não pode ser modificada durante vigência de intervenção federal. Então é isso, como eu falei para vocês, a gente não ia esgotar o assunto está no site, desenhado, durante a semana inteira vamos falar sobre isso, mas eu vim dar algumas dicas, tirar algumas dúvidas. Dúvidas suas e dúvidas minhas, eu também fui atrás para saber sobre o assunto do momento. Se você ainda não conhece o site, vai lá, www.entendeudireito.com.br. Essa semana inteira vamos postar sobre intervenção federal. Essa é a nossa proposta, um desenho novo por dia de segunda a sexta-feira, um estudo através de cores, de formas, de desenhos, um estudo mais leve, mais gostoso. Vai lá conhecer, vale muito a pena, tá? Beijo!